Henri Vallon nasceu em Paris, França, em 1879. Se formou em filosofia, em medicina e psicologia. Tornou-se conhecido por seu trabalho científico sobre a psicologia do desenvolvimento. Grandes estudiosos como Jean Piaget e Levi Vygotsky já atribuíam a importância à afetividade no processo evolutivo, mas foi o educador francês Henri Vallon que se aprofundou na questão. Vallon mostra que a afetividade é expressa de três maneiras: por meio da emoção, do sentimento e da paixão. Essas manifestações surgem durante toda a vida do indivíduo, mas, assim como o pensamento infantil, apresenta uma evolução que caminha no sincrético para o diferencial. A emoção, segundo o educador, é a primeira expressão da afetividade. Ela tem uma ativação orgânica, ou seja, não é controlada pela razão. O sentimento, por sua vez, já tem um caráter mais cognitivo. Ele é a representação da sensação e surge nos momentos em que a pessoa já consegue falar sobre o que lhe afeta. Já a paixão tem como característica o autocontrole em função de um objetivo. Ela se manifesta quando o indivíduo domina o medo, por exemplo, para sair de uma situação de perigo. Pelo fato de ser mais visível que as outras duas manifestações, a emoção é tida por Vallon como a forma mais expressiva de afetividade e ganha destaque dentro de suas obras. Vallon mostra que a afetividade está sempre presente em todos os momentos, movimentos e circunstâncias de nossas ações, assim como o ato, motor e a cognição. É importante saber que a escola, a sala de aula, a atribuição das cadeiras e a organização do ambiente provocam nos alunos abraço ou repouso. A dimensão temporal do desenvolvimento, que vai do nascimento até a morte, está distribuída em estágios que expressam características da espécie e cujo conteúdo será determinado histórica e culturalmente. Ao estudar a criança, ele não coloca a inteligência como o principal componente do desenvolvimento, mas defende que a vida psíquica é formada por três dimensões: motor, afetivo e cognitivo, que coexistem e atuam de forma integrada. Assim como Piaget, Vallon divide o desenvolvimento em etapas, que para ele são 5: impulsivo, emocional, sensório-motor e projetivo, personalismo, categorial e puberdade e adolescência. Cada estágio na teoria de Vallon é considerado como um sistema completo em si, isto é, a sua configuração e o seu funcionamento revelam a presença de todos os componentes que constituem a pessoa. Ao longo desse processo, a afetividade e a inteligência se alternam. Como a criança chega ao adulto do ponto de vista afetivo? No primeiro estágio, a criança expressa sua afetividade através de movimentos descoordenados, respondendo às sensibilidades corporais, proprioceptiva, sensibilidade dos músculos, interoceptiva, sensibilidade das vísceras. No primeiro ano de vida, a função que predomina é a afetividade. O bebê a usa para se expressar e interagir com as pessoas que reagem a essas manifestações e intermediar a relação dele com o ambiente. O recurso de aprendizagem neste momento é a fusão com o outro. O processo ensino-aprendizagem exige respostas corporais, contatos epidérmicos, daí a importância de se ligar ao seu cuidador, que segure, carregue, que embale. Através dessa fusão, a criança participa intensamente do ambiente e, apesar das percepções e sensações nebulosas pouco claras, vai a familiarizando e aprendendo esse mundo, portanto, iniciando o processo de diferenciação. No segundo estágio, quando já dispõe da fala e da marcha, a criança se volta para o mundo externo, sensibilidade exteroceptiva, para um intenso contato com os objetos de indagação inexistentes do que são, como se chama, como funciona. O processo de ensino-aprendizagem no lado afetivo se revela pela disposição do professor de oferecer diversidades de situações, espaço para que todos os alunos possam participar igualmente e pela sua disposição de responder a constantes e inexistentes indagações na busca de conhecer o mundo exterior, e assim facilitar para o aluno a sua diferenciação em relação aos objetos. No terceiro estágio, existe outro tipo de diferenciação entre a criança e o outro. É a fase de se descobrir diferente das outras crianças e do adulto. O processo de ensino-aprendizagem precisa oferecer atividades diferentes e a possibilidade de escolha pela criança das atividades que mais a atraiam. O adulto será o recipiente de muitas respostas. Não,
não quero, não gosto, não vou, é meu. O importante do ponto de vista afetivo é reconhecer e respeitar diferenças que despontam. Chamar pelo nome, mostrar que a criança está sendo vista, que ela tem visibilidade no grupo pelas suas diferenças, propor atividades que mostram essas diferenças, dar oportunidades para que a criança as expresse. O tipo de afetividade que facilita essas aprendizagens comportam oportunidades variadas de convivência com as outras crianças de idade diferente e aceitação dos comportamentos de negação, lembrando que são recursos de desenvolvimento. No quarto estágio, a diferenciação mais nítida entre o eu e o outro dá condições mais estáveis para a exploração mental do mundo externo, físico, mediante atividades cognitivas de agrupamento, classificação, categorização em vários níveis de abstração até chegar ao pensamento categorial. A organização do mundo em categorias bem definidas possibilita também uma compreensão mais de si mesmo. Nesse estágio, a aprendizagem se faz predominantemente pela descoberta de diferenças e semelhanças entre objetos, imagens e ideias. O predomínio é a da razão. Esse predomínio vai se expressar em representações claras, precisas, que se transformarão com o tempo. É um processo longo, em conceitos e princípios. Levar ou não em consideração o que o aluno já sabe, o que precisa saber para dominar essas ideias. Os exercícios necessários, forma de avaliação, revelam sentimentos e valores e favorece ou não essa descoberta do mundo. Outro ponto importante é saber e aceitar que todo conhecimento novo, não familiar, implica na sua aprendizagem um período de imperícia, resultante do sincretismo inicial. Esse sincretismo inicia e vai se desmanchando com as atividades propostas, mas é importante considerá-lo como parte integrante do processo ensino-aprendizagem. À medida que ele evolui, a imperícia é substituída pela competência. No quinto estágio, puberdade e adolescência, vai aparecer a exploração de si mesmo, na busca de uma identidade mediante a atividade de confronto, autoafirmação, questionamento. E para isso se submete a se apoiar nos pares, contrapondo-se aos valores tal qual interpretados pelos adultos com quem convive. O recurso principal de aprendizagem do ponto de vista afetivo volta a ser a oposição, que vai aprofundando e possibilitando a identificação das diferenças entre ideias, sentimentos, valores próprios e do outro, adulto, na busca para responder: quem sou eu? Quais são os meus valores? Quem serei no futuro? Que é permeada por muitas ambiguidades. O processo ensino-aprendizagem facilitador no ponto de vista afetivo é aquele que permite a expressão e discussão dessas diferenças e que elas sejam levadas em consideração, desde que respeitados os limites que garantam relações solidárias. Não esquecer que em todos os estágios a forma de afetividade facilitadora se expressa na aprendizagem. Exige a existência, a colaboração de limites. Limites que facilitam o processo ensino-aprendizagem, garantindo o bem-estar de todos os envolvidos, mas também uma expressão de afetividade. Nessa fase, apesar de todas as transformações ocorridas nas anteriores, ele se reconhece como o mesmo e único ser. É capaz de afirmar com certa segurança: eu sei quem eu sou, ou seja, conhece melhor suas possibilidades, suas limitações, seus pontos fortes, suas motivações, seus valores e sentimentos, o que cria a possibilidade de escolha mais adequada das diferentes situações de vida. Ser adulto significa ter desenvolvido uma consciência moral, reconhecer e assumir com clareza seus valores e dirigir suas decisões e escolhas de acordo com eles. É essa definição de valores e compromisso com eles que marca o fim da adolescência, cuja característica primordial foi a luta por essa definição. Com maior clareza de seus valores, o adulto estará mais livre e com mais energia para voltar-se para o outro, para fora de si, em condições de acolher o outro solidariamente e a continuar a se desenvolver com ele. Esse é um indicador de amadurecimento, conseguir um equilíbrio entre estar centrado em si e estar centrado no outro, um equilíbrio nas direções para dentro, conhecimento de si, e para fora, conhecimento do mundo. Daí a importância do professor adulto.
tem melhores condições para o acolhimento do outro, de seus alunos e de seus pais.